Olá, gente. Então, mais um alemão, né? Agora o Max Weber. Enquanto Marx, que foi a nossa aula anterior, ele trabalhou, né, fez ali seus estudos em meados do século XIX, né? Tanto é que o Marx falece em 1883. Nós agora temos o Max Weber, né, que vai falar sobre essas mudanças sociais, essa sociedade ali na virada do século XIX para o século XX. E é interessante, né, que parece, embora assim, o espaço de tempo seja relativamente curto, muita coisa mudou nas sociedades europeias entre as análises, né, o período das análises feitas por Karl Marx com o período, né, onde você tem as análises de Max Weber. Né, o Weber vai falecer, por exemplo, em 1920, ou seja, já bem dentro, né, do século XX. Então vamos lá, gente, para entender melhor, né, o pensamento do Max Weber. A primeira característica que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente esse rompimento do Weber com as chamadas abordagens positivistas. É engraçado que quando a gente fala abordagens positivistas, né, eu estou falando, obviamente, do Comte, mas também uma relativa separação em relação a um outro sociólogo que já foi alvo de nossas aulas, que é o Émile Durkheim. Né? Então, tanto o Comte quanto o Durkheim, eles fazem uma abordagem pensando na existência de leis, de regras praticamente imutáveis, né? São regras, leis científicas que ajudam a explicação das sociedades. O mesmo acontece, por exemplo, com a questão com o marxismo. Né? O Marx ele também vai desenvolver análises baseadas em leis, né, que ajudam a explicar as transformações sociais. O Weber, pelo contrário, ele não está preocupado com a elaboração de leis científicas, em parte, porque ele vai desenvolver um conceito que praticamente é uma aplicação de uma lei, que é o tipo social que a gente vai ver lá na frente. Mas, de qualquer maneira, ele não abandona o caráter científico da sociologia. Mas, peraí, se ele está falando de rompimento, se está falando de rompimento aqui, né, e não abandona o caráter científico, então como é que a sociologia pode ser científica sem a existência de leis? Boa pergunta. A ideia de ciência que vai permear o pensamento de Weber, e é uma ideia bastante interessante, mas isso também já está presente no próprio Marx, é que ciência é algo que tem método e teoria. Então, teoria são os conceitos, método é a forma de você pesquisar, o caminho para você alcançar seus resultados. Não necessariamente você vai aplicar leis científicas para explicar a realidade, tá? Mas esse é um ponto bastante importante aqui nesse nosso pensador, certo? Então, ele vai, como o próprio Marx, o Weber vai trabalhar com alguns conceitos principais. Ação social, né, que a gente vai lá ver lá mais na frente, a definição. Tipo ideal, que é um conceito bastante interessante, né, foi popularizado, como a gente vai ver num livro importante do Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e as formas de dominação, né, que é a carismática, a tradicional e a burocrático-racional. E aí é interessante isso, por quê? Porque, embora elas sejam historicamente localizadas, né, por exemplo, o burocrático-racional vai existir quando? Somente a partir do final do século XVIII, com o advento, não apenas com a consolidação do Estado moderno, mas principalmente pela presença aí do pensamento iluminista, né, o iluminismo, a racionalidade, né, o racionalismo que vem do iluminismo. O carismático tradicional, não, esses você localiza em tempos mais remotos dessa história, mas o burocrático racional é uma característica de sociedade capitalista. O Weber, ele vai estudar, como está aqui no slide, essas interações. Então, a preocupação do Weber é entender como o indivíduo se porta dentro do capitalismo. Vocês vejam que o objeto de estudo de todos esses sociólogos, do Comte, do Durkheim, do Marx, do Weber, né? Então, assim, esse quarteto fantástico de sociólogos, são as sociedades originárias da Revolução Industrial, ou seja, a sociedade capitalista.
E isso é muito interessante, porque naquela aula que nós falávamos sobre as origens da sociologia, vocês devem lembrar o seguinte, e é um dado importante: a sociologia surge para explicar as sociedades europeias pós-Revolução Industrial. Você não tem essa ciência antes. É um fenômeno a partir da Revolução Industrial. E aí isso vai, como já havia colocado, né, suscitar dúvidas, questionamentos que precisam ser respondidos. E aí a resposta vem a partir de teorizações desenvolvidas por esses sociólogos, né? Então é a questão do capitalismo. Aí o Weber introduz, né, ele não é que ele introduza algo completamente novo, porque o Marx já tinha feito isso, mas é as referências históricas. As referências históricas dessas sociedades se tornam um elemento importante. E se torna um elemento mais importante ainda pelo fato do Weber ser alemão. A sociedade alemã foi talvez das sociedades europeias a mais impactada pelo capitalismo, pela Revolução Industrial. A sociedade inglesa, você tem uma ideologia, né, baseada numa religião calvinista, puritana, que já encaminhava para isso. A alemã não. A sociedade alemã ela tem uma forte presença católica e luterana. Então, e há um domínio de uma aristocracia fundiária que vai ficar apavorada com as mudanças ocorridas na sociedade alemã em decorrência da Revolução Industrial, patrocinada aí, né, no início do século XIX pelo Estado prussiano, que não queria ficar para trás em relação aos ingleses nem franceses. Né? Então, tanto é que, olha só, Gênese, né, origem, a formação, e aí é muito interessante esse diálogo aqui, porque aqui, né, não sei se vocês conseguem ver o pontinho verde do laser, essa coisa da formação desse comportamento, ou seja, o comportamento, para Max Weber, ele não é isolado na história. Ele resulta de um processo de operações sociais que vão fazendo com que essas sociedades organizem ou elaborem formas comportamentais adequadas àquele momento. Então, isso é um dado fundamental. Os costumes, então, também são práticas sociais, mas o que difere um e outro? Comportamento está ligado ao cotidiano do indivíduo, a coisa mais imediata, localizado ali, né? Então, esse comportamento ele pode ser bom ou ruim. Os costumes se baseiam nas tradições, então volta na questão histórica, você percebe que há uma sedimentação desses costumes e eles vão se adequando às realidades históricas, né, que marcam essas sociedades. Os hábitos também estão ligados a essa questão histórica, então isso também está ligado a esse cotidiano, tem a ver muito. O Weber, como um bom pensador alemão, ele dá uma imensa importância ao aspecto cultural. A ideia da cultura está presente no pensamento weberiano. Tá? É interessante porque enquanto Marx, outro alemão, mas Marx está pensando revolucionariamente, né, se preocupa com a questão econômica e em alguns momentos ele até sobrepõe a economia à cultura, o Weber não. O Weber se importa muito mais com a cultura do que com a economia. Para ele, a economia é resultado das práticas culturais. Tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Né? E a forma, né, como fazer, né, ou seja, esses modos de fazer que a gente encontra no pensamento weberiano, né, na sua forma de explicar essa realidade dessas sociedades, então isso é um dado igualmente poderoso. Por quê? Porque como é que os indivíduos se organizam, né? Como é que eles fazem? Isso também reflete aspectos dessa cultura. Então, isso é um ponto que nos interessa bastante aqui. Aí, agora, os conceitos. Tá? Então, o primeiro conceito, né, que eu vou trabalhar com vocês é o tipo ideal. Não está obedecendo a ordem que eu coloquei lá atrás, né, mas vamos lá. Tipo ideal. Como é que eu classificaria isso? Né? Então, pela definição, está aqui, né? Os traços comuns, então você vai identificar, é uma coisa bastante interessante, você vai analisar a sociedade. Lembra quando eu falei da questão da ciência, das leis? É mais ou menos isso. Você vai pegar padrões de comportamento de diferentes sociedades,
vai fazer um cruzamento desses padrões, vai ver onde existem os pontos de contato, os pontos de não contato, mas o que interessa a ele são os pontos de contato, e aí para estabelecer um padrão. Esse padrão vai ser determinante para entender como é que aquela sociedade funciona, né? E aí é muito interessante isso. Por quê? O Weber, e aí eu até botei o exemplo, né, esse livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber ele vai analisar, a partir dessa coisa do tipo ideal, sociedades distintas. Ele vai pegar a sociedade inglesa e estadunidense e vai contrapor as sociedades ibéricas, ou seja, portuguesa e espanhola. Aí, a partir dessa noção do tipo ideal, o Weber vai dizer o seguinte: por que que as sociedades que adotaram o protestantismo, né, e aí de matriz calvinista, puritana, como a Inglaterra e os Estados Unidos, se desenvolveram economicamente, ao passo que aquelas sociedades de base católica, apostólica, romana, como Portugal e Espanha, permaneceram no atraso? Aí ele vai perceber o seguinte, né, que nesse caso específico, houve nas sociedades puritanas, ou seja, na sociedade inglesa, estadunidense, uma valorização do trabalho. Então, o trabalho se converte num elemento não apenas de transformação da sociedade, mas principalmente da possibilidade de salvação da alma. Interessante, olha a questão cultural, porque entra o elemento religioso. Na concepção weberiana, né, e aí a gente insiste nesse ponto, o indivíduo, né, o puritano ou calvinista, ele vai se dedicar a duas coisas durante toda a sua vida: trabalhar e honrar as coisas de Deus. Não vai fazer mais nada além disso. Não vai jogar, não vai beber, não vai participar de festas, não vai ter outras atividades mundanas. Então, a partir dessa lógica, né, que é onde o Weber deposita a sua hipótese explicativa, é natural que o indivíduo enriqueça. Por quê? Porque se ele apenas trabalha, né, paga o dízimo, mas não faz nenhuma outra atividade, então ele não vai drenar recursos, ele não vai gastar dinheiro com outras coisas. Certo? Então é óbvio que haverá uma acumulação de dinheiro e esse indivíduo vai enriquecer. É interessante que, se vocês observarem bem, isso faz parte ou fundamenta a ideologia burguesa de valorização do trabalho, né? Eu lembro, a vantagem de ser mais velho é essa. Eu lembro que na campanha eleitoral de 89, teve um candidato chamado Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário, e eu lembro que no lema da sua campanha era um sujeito que trabalhava 14 horas por dia. Aí, lógico que você vai colocar o seguinte: o cara que trabalha 14 horas por dia só pode ficar rico. Mas se você parar para pensar, o seu vizinho, eu, né, ou qualquer outra pessoa, pode trabalhar 14 horas por dia e no máximo vai acontecer ela ficar muito cansada, né? Não vai enriquecer. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque você pega um sujeito, né, e aí é por isso que eu falo a questão desse discurso, né? Você pega um sujeito que você não procura saber os antecedentes dele. Antônio Hermílio de Moraes, muito provavelmente, teve bons contatos ou herdou uma grande fortuna, apenas teve a paciência de manter a fortuna e o cara foi ficando cada vez mais rico, porque dinheiro chama dinheiro. E aí, o que acontece? Você vende esse exemplo como se fosse um exemplo geral. Olha aí o tipo ideal, né? Aí, vamos fazer a diferença em relação às sociedades ibéricas, que é o modelo que o Weber coloca para se contrapor à sociedade anglo-saxã. Por que Espanha e Portugal, que naquele momento, ali no final do século XIX e início do século XX, é sabido que esses dois países eram paupérrimos, tá? Portugal vivia uma situação de penúria, a Espanha a mesma coisa. Mas países que tiveram, entre os séculos XVI e XVIII, a supremacia mundial. Eram as principais potências do mundo. Mas por que então que não enriqueceram? Por quê? Católicos. Não havia valorização do trabalho. Todo mundo queria ser chefe. Todo mundo queria ser nobre.
ninguém queria trabalhar. Aí você delegava essa função para o outro. Nesse caso, no caso português, o escravo, o homem livre e pobre. Entendeu? Então, o nobre português ou espanhol, ele queria viver bem, né? Uma coisa muito greco-romana, né? O sujeito, o homem bom dessas sociedades, ele não trabalha, ele vive, né? Ele pensa, né? O trabalho é um processo de degradação do homem, nessa concepção aplicada aí essa ideia, né? dessas sociedades latinas. E aí, por extensão, o Weber colocaria que todas as sociedades latinas, que são majoritariamente católicas, são pobres porque são católicas. É o tipo ideal weberiano funcionando aqui, né? Só que aí tem uma falha que a gente detecta. Ele não consegue explicar a realidade do seu próprio país, que não é um país puritano, não é um país calvinista, e a França, que é majoritariamente católica, mas é uma nação pobre, né? Mas no caso do Weber, a preocupação dele é Estados Unidos e Inglaterra. E aí, Estados Unidos, acredito que ele tenha focado também tão somente o norte, né? Porque o sul não era muito diferente da realidade brasileira da época, não, tá? Era pobre também, manteve durante muito tempo a utilização de mão de obra escrava, plantation, aquela coisa toda que vocês já vão ver, já viram, ou vão ver, ou já viram na aula de história. Mas é isso, o modelo weberiano é aquele dali, da Nova Inglaterra, na costa leste dos Estados Unidos, das 13 colônias originais ali, Massachusetts, Nova York, Filadélfia, né? E a Inglaterra. Então ele vai aplicar esse conceito e vai tentar definir, a partir desses padrões que se entrecruzam, que entram em contato uns com os outros, né? Definições que permitem a explicação dessas diferentes sociedades. Certo? Aí entra um outro conceito. A ação social é o seguinte: enquanto para Durkheim, para Marx, para Comte, a sociedade impõe ao sujeito essa realidade, para o Weber, o indivíduo, como ser pensante, ele consegue fugir a essa determinação. Então, ele vai agir de acordo com esses três elementos aqui. Motivação, então é aquilo que interessa a ele, por isso ele age de determinada maneira. A ação, que é o ato de agir, então assim, como é que eu vou realizar determinada tarefa, objetivando alguma coisa, e os efeitos, ou seja, os resultados dessa ação. Então, os resultados dessa ação dependem das escolhas que são feitas por esses indivíduos a partir daquilo que o motiva a fazer tal coisa, né? Um exemplo bastante interessante em relação a isso, eu posso ser empregado, tá? Eu trabalho, eu sou um trabalhador assalariado, mas eu acredito que se adotar determinados padrões comportamentais, vou ficar rico. Então, o que motiva? Ficar rico, tá? Aí eu vou buscar os meios para alcançar esse objetivo. É a ação. Então, eu não vou mais gastar dinheiro com jogo, com bebida, com festas, tá? Vou apenas me dedicar ao trabalho. Mesmo que eu não me converta ao protestantismo calvinista. Não, eu abdico desses prazeres mundanos porque eu quero enriquecer. E o efeito, naturalmente, seria exatamente o enriquecimento. Ou seja, eu me tornaria um burguês, me tornaria um Antônio Hermílio de Moraes, trabalhando 14, 16 horas. Se eu trabalhasse, então, nessa lógica, se eu trabalhasse 16 horas por dia, eu seria, pelo menos, 15% mais rico que ele, né? Então, essa é a lógica da ação social em Weber, né? É muito interessante, a coisa dos conceitos, eu acho bacana isso. E aí, ele também escapando, aí, não tanto ao Marx, né? Mas principalmente ao Durkheim e ao Comte, a questão das regras e normas sociais, o Weber, ele entende o seguinte, que elas são necessárias sim, mas elas não são impositivas, elas não são determinantes na sociedade. Por quê? Porque na cabeça dele, como é que funciona? Se os sujeitos vivem em sociedade, significa que eles têm que abdicar, abrir mão de algumas coisas para poder viver em sociedade. Caso contrário, serão excluídos dela, né? É aquilo que nós, na sociologia, né, ou nas ciências sociais,
nós chamamos de marginal. Marginal é aquele sujeito que está à margem da sociedade. Não é o criminoso, não é o bandido, não é o facínora. É aquele sujeito que está à margem da sociedade. Então, para não ficar à margem da sociedade, você aceita as regras dessa sociedade. Mas acontece que, diferentemente do Comte e do Durkheim, que impõem essa norma, essa existência dessas regras, né? Ou seja, a regra ela vem, pum, engole o sujeito, no caso do Weber, não. Se ele entender, se o indivíduo, o sujeito, tá? O sujeito social, o indivíduo social, entender que essas regras ou essas normas elas são injustas, ele tem todo o direito de se manifestar contra elas. Ele tem o direito, como um sujeito pensante, de questionar a validade dessas leis. Mas como é que ele vai fazer isso? Pelos meios legais, né? Seja por um legislativo, seja por um protesto, ou por algum tipo de mobilização, que faça com que essas leis, essas regras consideradas injustas, aí não é uma ação do indivíduo isolado, eu, né, você, não. Um grupo entende, olha, essas regras não se aplicam, elas não são condizentes com a realidade da sociedade. Então, elas prejudicam o desenvolvimento do sujeito, então não podem continuar a existir. E aí devem ser ou extintas ou modificadas. Então, é assim que o Weber pensa sobre essa questão das regras e as normas sociais. Certo? Aí, lógico, aquilo que eu venho reforçando, né, esse distanciamento dele em relação a Comte, Durkheim e Marx, e é muito interessante isso. Lembra que eu falei com vocês das leis gerais? Mas é quando você tem, por exemplo, o Marx tem uma lei geral, né, que ele vai falar que a satisfação das necessidades materiais é aquilo que move o homem. Certo? Então seria um único elemento. Por isso que muita gente, muitas vezes, confunde essa coisa da economia, do mundo material, como determinante, ou um determinismo na teoria marxista. No caso do Comte, seria a questão da evolução. Toda a sociedade, se ela cumprir determinadas regras, determinados elementos, né, ela evolui. É natural o movimento para Comte. O Comte está lá transformando a sociologia numa ciência. O Durkheim pensa mais ou menos da mesma maneira. Você nasce dentro de uma sociedade, aí você já está preso a ela. Né? Então, lembra lá dos fatos sociais? Cara, você nasceu, ou você vai para a escola, ou você está fora da sociedade. Ou você trabalha ou está fora da sociedade. Ou você se comporta de acordo com o que a sociedade determina, ou você está fora dela. Entendeu? Então, assim, o Weber não. O Weber ele não quer, ele quer se distanciar disso. Embora o conceito de tipo ideal se aproxime muito de uma lei geral para determinar se uma sociedade é ou não desenvolvida. Né? Mas, de qualquer maneira, é interessante isso, porque ele não está preocupado na aplicação dessas leis, ele está muito mais preocupado com os aspectos culturais como fatores de compreensão dessa sociedade. Por isso que você pega num livro lá como Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, aparece a questão da religião, que é um fenômeno cultural. Entendeu? Então, isso ajuda a compreensão do pensamento weberiano, certo? E aí, né, a gente entra nas questões do Enem. Duas questões, como todos os demais, e aí vamos lá para vocês entenderem melhor. Certo? Aqui tem um texto, né, não é um texto do Weber, né, de Nonô Basílio e Índio Vago, né, aí traz uma realidade, aí fala aqui, ó, cada jamanta, para quem não sabe, para quem é muito jovem, é a carreta, é o caminhão, né, que tem carroceria, tem um cavalo mecânico, tem uma carroceria, às vezes tem até o bitrem, né? Então a jamanta é um nome que se dava antigamente aos caminhões muito grandes. Né? Então ele está colocando aqui, ó, antigamente nem só existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Olha só que interessante isso, né? Porque o cara tá voltando, né, a um período, e pelo que nós podemos perceber, é o quê? Ele está triste com as transformações, né? É o cara que antes exercia uma função, um boiadeiro, né? Ele vai levar a boiada, né, pelos pastos, até os mercados. Agora não, você bota os bois tudo dentro de um caminhão, atravessa as estradas com esses bois e o boiadeiro fica na beira da estrada chupando o dedo e olhando nostalgicamente para os caminhões que fazem a função que era dele.
né? Então o texto aqui, aí vem falando, né? O texto aproxima sociologicamente da leitura teórica de Comte, né? Que defende a necessidade de formas tradicionais de vida em detrimento da desilusão do progresso. Por que essa está errada? Porque Comte é um defensor do progresso, tá? Então, essa palavrinha aqui no pensamento kantiano é de fundamental importância. Durkheim, que analisa o progresso como elemento desagregador da vida social, ao provocar o enfraquecimento das instituições, lógico que não. Durkheim, ele coloca o seguinte: a sociedade evolui se ela seguir as regras, e a base dessas sociedades, né, são essas instituições, são elas que garantem esse progresso, tá? Então, também está errado, lógico, né? Questão sobre Weber. Marx, que condena o desenvolvimento das forças produtivas por seus efeitos alienantes sobre o homem? Não, muito pelo contrário. Marx não condena o desenvolvimento das forças produtivas. Força produtiva é técnica e tecnologia. Isso não vai modificar. O problema é a instrumentalização, ou seja, transformar essas forças produtivas em elementos de dominação do homem pelo homem, certo? Spencer, não sei se vocês conhecem, mas Herbert Spencer, ele tem um conceito que vocês vão tomar contato mais à frente, chamado darwinismo social. Vocês vão ficar na vontade para saber o que é isso, né? Aí que diz, ó, tem uma leitura romântica da sociedade. Romântico aqui, meus caros, é uma visão nostálgica, romanceada, idealizada do passado, tá? Então, assim, o romântico, vocês vão ver isso em literatura, também muito provavelmente vão ver em história, a gente vai também abordar um pouco isso na sociologia, é uma postura de descrença, de desalento em relação ao progresso, ao presente, ao futuro. Então, o passado é muito interessante, né? É engraçado que essas manifestações que a gente vê hoje, elas têm muito dessa perspectiva romântica, ou seja, idealiza o passado, tá? E por último, obviamente, a questão correta é o Weber, para quem a modernização e a racionalização é acompanhada pelo desencantamento do mundo. É porque antes, né, o Weber ele traz esse conceito, é um conceito bastante legal, o desencantamento do mundo. Por quê? Porque antes o mundo era envolto em mistérios, né? E aí, à medida que a ciência vai evoluindo, ela vai se transformando, ela vai fornecendo explicações, na percepção do Weber, o mundo vai ficando sem graça. E aí eu me lembro de uma música muito bacana do Gilberto Gil chamado Lunik 9. Né? Lunik é uma forma de você classificar os satélites soviéticos, né? Da mesma forma que o Sputnik. E ele falando que a Lua não seria mais a mesma depois que o homem tivesse posto os pés nela. Porque antes você olhava a Lua, aquela coisa da distância, então ela tinha um mistério. O homem botou o pé, acabou o mistério, acabou a graça, então é o desencantamento do mundo, pensado a partir do nosso amigo Max Weber. E a outra questão, né? Aí já é de um sociólogo que vai beber na fonte weberiana, que é o Karl Mannheim, né? Que ele vai colocar, né, o texto, aí o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. É interessante, observe que a questão da cultura está muito presente aqui, tá? E aí vai falando, né? Significados estes não só determinam em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, ou seja, a cultura como mediadora dessa realidade. Vamos lá. Submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo? Não, né? Porque o que acontece? O grupo, né, o sujeito faz parte desse grupo, mas não quer dizer que ele seja manipulado por ele. Esse sujeito, como um ser pensante, pode sim, né, ver, pensar a sua realidade. A letra C, divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais? Não está preocupado com isso, né? A divergência faz parte do indivíduo que pensa, né? Você, o indivíduo, a partir do momento que ele pensa, ele passa a analisar a sua realidade criticamente. Ele não é um passageiro dentro desse processo. Então, esqueçam isso. A educação formal determina o conhecimento do idioma? Não necessariamente, né? Porque você pode, a educação formal, ela te dá os instrumentos para a língua formal, para a norma culta da língua. Mas mesmo que você nunca tenha ido à escola, você não vai deixar de falar o português, porque afinal de contas você fala o português ou, sei lá, qualquer outro idioma a partir do contato que você estabelece com outras pessoas. Certo? Então, tá fora isso.
né? O domínio das línguas universaliza o conhecimento? Também não necessariamente. O indivíduo ele pode ser monolinguista, ou seja, falar um único idioma, mas ter um conhecimento amplo. Da mesma maneira, né, de que vários indivíduos com que falam línguas completamente diferentes, que pode não se entender num primeiro momento, mas isso não impede que esse conhecimento seja universalizado. Então, por último, o conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente? Aí sim. Então, você tem uma condição, né? Essa condição não deve ser interpretada como determinismo, tá? É o indivíduo dentro, né, dessa realidade, e esse conhecimento, obviamente, vai depender do lugar que esse sujeito ocupa dentro da sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele pertence à aristocracia, ele vai ver o mundo de uma maneira; se ele pertence à classe operária, ele vai ver de outra maneira; se ele pertence à classe burguesa, de outra maneira; se ele pertence a uma ordem religiosa, de outra forma. Entendeu, gente? Então, é isso aí. Até mais.